E aí galerinha, beleza? Se liga, eu estava hoje numa das escolas falando com os alunos sobre o antigo regime. As características do antigo regime, o que foi o antigo regime, quando aconteceu, e logicamente tocamos numa das suas características, que é o absolutismo. Então nesse momento a gente entrou numa discussão, num debate lá, sobre a figura do rei e a importância da figura do rei, tá? Sobre ele, apesar de ter um poder absoluto, ele não governar sozinho, ele precisava de uma administração junto a ele. Ele precisava de apoio político, econômico e religioso, logicamente. Por isso que ele tinha um tripé de sustentação, que era a igreja, a nobreza e a burguesia. Cada um, lógico, com seus interesses, mas que buscavam ajudar, vamos dizer assim, ajudar o rei para ser beneficiado de alguma maneira. Então, nesse debate sobre a figura do rei, a gente acabou falando um pouco, eu levei eles a falarem sobre a fabricação do rei, de Peter Burke, o historiador Peter Burke, que fala sobre como esse rei era apresentado e deveria ser apresentado. Nesse livro ele faz uma análise sobre o que nós podemos chamar, lógico, você é anacrônico agora, de marketing político, tá? Mas era uma publicidade de como o rei ele deveria se apresentar. Então é o seguinte, o rei ele tinha todo um aparato de sustentação de funcionários para que ele sempre se apresentasse de maneira mais pomposa possível, tá? Como ele se apresentasse de maneira mais poderosa possível. Ele tinha que mostrar que, além de ter o poder, ele era o poder, tá? O caso clássico, o rei francês Luís XIV, o rei Sol, que declarou o Estado sou eu, todo o poder da Assembleia emana de mim, blá blá blá. Enfim, um pouco egocêntrico ele. Então o que acontece? Era interessante para eles mostrar que o rei era sim um ser quase que divino, tá? Lembra aí, um dos tripés é a igreja. E era por causa da igreja que o rei, por exemplo, ele mantinha essa ideia para as massas, para a população, de que ele estava ali por vontade divina. Ele foi o escolhido por Deus para estar ali, tá ok? Então, ele tinha que se mostrar como tal. Então, o que acontece? Todo um aparato administrativo e de funcionários estava ali para exatamente isso. Por exemplo, costureiros, sapateiros, pessoal que cuida da peruca, e sem contar a parte estética, física, ele teria que ser lembrado. Então, tinha tapetes, tinha monumentos sobre a figura do rei, tinha desenhos, tinha pinturas sobre essa figura do rei. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, era de extrema importância que o rei parecesse ser um cara muito poderoso. Lógico, sabemos que nem sempre ele era. O que nos vem é a imagem daquela charge que tem também no livro de Peter Burke, que mostra a figura da roupa do rei num manequim, o rei que não tem nada de pomposo, é um senhor meio que caquético, barrigudinho, careca, tipo eu, só com as pernas finas, tipo eu. Então, o que acontece? E após isso, mostra ele já com a vestimenta, salto alto, peruca, o cetro, a espada. Então, ele sempre deveria ser apresentado assim às massas. Lógico, no seu âmbito privado, ele poderia ser o que ele é, um ser humano normal. Mas quando ele sai do seu âmbito privado para o âmbito particular, ele não é mais apenas Luís. Usando o exemplo dele, ele é Luís XIV, o rei da França, que está lá incumbido por Deus. Então ele deveria agir e se apresentar-se como tal. Aí fizemos um paralelo com a política brasileira, tá? O marketing político, a importância desses casos. E eu citei alguns e mostramos lá e vimos alguns casos. Por exemplo, Jânio Quadros, que era um cara extremamente excêntrico, tá? Que tinha, por exemplo, um costume de colocar como se fosse caspas em seus ombros para dizer, olha, eu sou do povo,
tá? Eu tenho caspa, eu sou igual a vocês. Tinha também costume, às vezes ele fazia comícios com um sanduíche no bolso do paletó, para dizer, olha, eu como sanduíche, eu sou do povo. Aí viemos um pouco mais para frente e vimos Collor de Mello na eleição de 90 com Lula. O que acontece? A Globo manipulou, todo mundo sabe essa história, e colocou um suor cenográfico nele, tirou a camisa, abriu para que ele pudesse parecer ser do povo. Quem era Collor? Collor era um filhinho de papai, um rico que nunca precisou trabalhar na vida, que caiu na política. Então a população, ela não se identificava com ele. Não é um dos nossos, é só mais um elitista que quer o poder. Então foi preciso fazer isso aí, tá? Então nós temos outros casos. O caso mais recente, o caso do nosso excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro. O que acontece? O que acontece? Há sobre ele essa ideia de simplicidade, de ser simples, tá? O cara vai lá assinar no primeiro dia, quando ganha o mandato, e mostra uma caneta Bic, tá? O cara vai gravar seus vídeos e ao invés de estar gravando o vídeo com o celular aqui num carro popular, financiado em 48 vezes na Tambaí Motor, igual eu, ele tá fazendo um vídeo com a mesa, um pano de mesa daquele da sua avó, cheio de colorido lá, flor, sei lá o que era aquilo, um celular num tripé, só que tá dentro de um condomínio privado de mais de 3 milhões de reais. O que acontece? A gente fez esse paralelo que hoje é mais interessante para os políticos mostrar-se como um cara extremamente simples, do povo, popular, tá? Que é exatamente proporcionalmente inverso ao que o pessoal do antigo regime deveria mostrar. Ele não queria ser do povo, ele não queria ser um humano comum. Eles queriam ser o quê? Superiores, mostrar que eram sim poderosos e que a roupa dele, o modo como eles se vestiam, só comprovavam isso aí. Beleza? Então nós fizemos esse paralelo do que era a marketing político no antigo regime com o que é o marketing político hoje, a importância dos dois, da fabricação da imagem, naquele caso do rei e hoje dos políticos. Lembra, naquele caso, naquele momento lá do antigo regime, mostrar-se poderoso, mostrar-se quase que um ser divino era crucial. Hoje parece que a moda não é a mesma. Hoje parece que mostrar-se cada vez mais simples é o crucial, tá? Para atingir as massas, atingir a população. Aí você me pergunta, esses caras estão errados? Lógico que não. Eles estão fazendo o trabalho dele. E o trabalho dele é o quê? Convencer você a votar neles. Então tudo que ele pode fazer, ele está fazendo. Então não há erro algum, não estou criticando, só estou fazendo esse paralelo de que eles são avessos, vamos dizer assim, tá? Um quer mostrar que é poderoso, que sim, eu sou superior a você porque eu sou o rei, Deus me colocou aqui. E o outro não, eu sou do povo, apesar de ser poderoso. Entendeu a diferença? Um era totalmente normal, mas queria parecer ser superior por ser o nobre, por ser o rei, por ser dotado de autoridade divina. O outro, no nosso caso atual, ele é elitista, ele é muito rico. Geralmente os políticos são. Só que quer mostrar que é do povo, que isso faz bem para a sua imagem. Belezinha, galera? Fica com Deus. Até mais. A gente volta depois.